Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, ó Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos espirituais e carnais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra, 3 de agosto de 2020, segunda-feira, 18ª semana do Tempo Comum. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Jeremias. Nesse mesmo ano, no início do reinado de Sedecias, rei de Judá, no 5º mês do 5º ano, disse-me o profeta Ananias, filho de Azur, profeta de Gabidom, na casa do Senhor, e na presença dos sacerdotes e de todo o povo. Isto diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: quebrei o jugo do rei da Babilônia. Ainda 2 anos, e eu farei reconduzir a este lugar todos os vasos da casa do Senhor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou deste lugar e transferiu para a Babilônia. Também reconduzirei a este lugar Jeconias, filho de Joaquim, e rei de Judá, juntamente com toda a massa de judeus, desterrados para a Babilônia, diz o Senhor, pois eu quebro o jugo do rei da Babilônia. Respondeu o profeta Jeremias ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e de todo o povo que estava na casa do Senhor, dizendo: Amém. Assim permita o Senhor. Realize ele as palavras que profetizaste, trazendo de volta os vasos para a casa do Senhor e todos os deportados da Babilônia para esta terra. Ouve, porém, esta palavra que eu digo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que existiram antigamente, antes de mim e antes de ti, profetizaram sobre guerras, aflições e peste para muitos povos e reinos poderosos. Mas o profeta que profetiza a paz, esse somente será reconhecido como profeta, que em verdade o Senhor enviou, quando sua palavra for verificada. Então o profeta Ananias retirou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e quebrou, e disse a Ananias, na presença de todo o povo: Isto diz o Senhor: deste modo quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, dentro de 2 anos, livrando dele o pescoço de todos os povos. E foi-se pelo caminho o profeta Jeremias. Depois que o profeta Ananias havia retirado o jugo do pescoço do profeta Jeremias, dirigiu-se novamente a palavra do Senhor a Jeremias. Vai dizer a Ananias: Isto diz o Senhor: quebraste um jugo de madeira, mas em seu lugar farás um de ferro. Isto diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: pus um jugo de ferro sobre o pescoço de todas estas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e lhe serão, de fato, submissas. Além disso, dele também os animais do campo. Disse ainda o profeta Jeremias ao profeta Ananias: Ouve, Ananias, não fostes enviado pelo Senhor, e contudo fizestes esse povo confiar em mentiras. Isto diz o Senhor: eis que te farei partir desta terra, morrerás este ano, pois pregastes a infidelidade contra o Senhor. Naquele ano, no 7º mês, morreu o profeta Ananias. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Salmo responsorial. Ensinai-me a fazer vossa vontade, ó Senhor. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a vossa lei como um presente. Não retireis vossa verdade de meus lábios, pois eu confio em vossos julgamentos justos. Ensinai-me a fazer vossa vontade, ó Senhor. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Que se voltem para mim os que vos temem e conhecem, ó Senhor, vossa aliança. Meu coração seja perfeito em vossa lei, e não serei, de modo algum, envergonhado. Ensinai-me a fazer vossa vontade, ó Senhor. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Espreitam-me os maus para perder-me, mas continuo sempre atento à vossa lei. Ensinai-me a fazer vossa vontade, ó Senhor. Ensinai-me a fazer vossa vontade. De vossos julgamentos não me afasto, porque vós mesmos me ensinastes vossas leis. Ensinai-me a fazer vossa vontade, ó Senhor. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou os discípulos entrarem no barco e irem à sua frente para a outra margem, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedir as multidões, subiu a montanha para orar, a sós. Anoiteceu e Jesus continuava lá, sozinho. O barco, entretanto, já longe da terra, era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti." Ele respondeu: "Vem." Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. Percebendo o vento, porém, ficou com medo. E quando começou a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram ao barco, o vento cessou. Os que estavam no barco ajoelharam-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, aportaram em Genesaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a redondeza. Então levaram a ele todos os que estavam doentes. Suplicavam que pudessem ao menos tocar a borla de seu manto, e todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos iniciar a meditação de hoje na primeira leitura, Jeremias, capítulo 28, versículo 15. Disse ainda o profeta Jeremias ao profeta Ananias: "Ouve, Ananias, não fostes enviado pelo Senhor, e contudo fizeste esse povo confiar em mentiras, pregando a infidelidade contra o Senhor." Essa leitura, essa meditação, essa passagem de Jeremias nos fala dos falsos profetas. Quem são os falsos profetas? Os falsos profetas são as pessoas, os profetas que pregam a glória sem cruz. Pregam a vitória sem o combate, sem o bom combate da fé que São Paulo tanto falava. Que dizem que você se converter a Deus, virar cristão, Deus vai te dar muito dinheiro, vai te dar muita riqueza, vai ficar muito rico. São falsos profetas. Porque a maior vontade de Deus na nossa vida não é nos enriquecer, não é nos dar dinheiro. É a nossa conversão. É nos voltarmos para Deus de coração sincero, chorarmos os nossos pecados, nossa miséria, enxergarmos a nossa miséria perante Deus, buscarmos conversão sincera, real.
para estarmos na glória com Ele um dia. Nossa felicidade não está nesse mundo, está no reino dos céus, na glória eterna junto a Deus. Digo mais, falsos profetas são aqueles que dizem que você não precisa se converter, não, que Deus chama do jeito que você é, que Deus é amor, Deus é misericórdia e vai dar tudo certo no final. Você não precisa se converter, não precisa largar os pecados, não precisa largar o vício, não precisa largar sua vida errada, não precisa mudar radicalmente de vida, que está tudo certo, pode continuar do jeito que você está. São falsos profetas. Porque isso é a minha verdade, e minha verdade são mais perigosas que mentiras. Sim, Deus nos ama infinitamente, em todas as situações. Mesmo a gente em pecado, Deus continua nos amando. E Deus é infinito amor, infinita misericórdia, sim. Mas, se nós não tomarmos posse desse amor na nossa vida, não formos ao encontro desse amor e desse infinito amor e misericórdia, de nada vai servir o amor e a misericórdia da nossa vida. Nós vamos nos condenar, infelizmente. Podemos nos condenar ao inferno. Porque o amor e a misericórdia de Deus são infinitos, mas nós temos que tomar posse deles, temos que ir ao encontro de Deus, temos que nos deixar trabalhar por esse amor, por essa misericórdia, pelo seu Espírito Santo, pela sua graça santificante, para nos purificar, nos lavar, o sangue de Cristo nos lavar de todos os nossos pecados. Temos que ter um arrependimento sincero dos nossos pecados, enxergar nossa miséria, procurar um sacerdote, nos confessar, voltar para casa. Católicos, voltem para casa, voltem para Deus, voltem, se confessem, comunguem, participem da Santa Missa, pelo menos todo domingo, um dia na semana pelo menos. Busquem a Deus, se arrependam dos seus pecados, larguem o mundo não pode te dar nada. Todo dinheiro desse mundo, todo prazer desse mundo, todo status, toda riqueza, toda vanglória, nada se compara à graça de Deus. Nada se compara à graça de Deus, nada se compara ao céu, nada se compara à glória eterna junto a Deus. Vamos meditar o Salmo responsorial. Salmo 118. Ensinai-me a fazer vossa vontade, ó Senhor. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Nós temos que orar isso todo dia. Senhor, eu quero fazer a tua vontade, meu Deus. Ensina-me, Senhor, a fazer a tua vontade. Porque se eu seguir a minha vontade, os meus desejos, minha má inclinação ao mal, eu vou acabar morrendo. Eu não digo só na morte, nesse mundo, morte física, porque o pecado pode nos levar à morte física também. Mas a pior morte, que é a da alma. O salário do pecado é a morte. Se nós fazermos a nossa vontade, seguimos nossos desejos, nossas paixões, nossa má inclinação é para o mal. E nós fazermos o mal, nós vamos ser inimigos de Deus. E sendo inimigos de Deus, vamos viver sem a graça de Deus, cometendo todo tipo de pecado, de ofensa a Deus. E correndo um sério risco de nos condenarmos eternamente ao inferno e vivermos longe de Deus para sempre. Por isso nós temos que pedir, fazer a vontade de Deus tem que ser prioridade na nossa vida. Porque o próprio Jesus nos disse, não é quem diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus, ou seja, quem faz a vontade de Deus, que vai ser salvo. E aquele que perseverar até o fim na vontade de Deus. Senhor, eu quero fazer a tua vontade, não a minha, Senhor. Ensina-me, Senhor, a fazer a tua vontade em minha vida. Se a minha vontade não for a tua vontade, Senhor, quero que o Senhor expurgue a minha vontade, Senhor, apague a minha vontade, diminua cada vez mais a minha vontade, para que o teu Espírito Santo me conduza, me guie, me oriente cada vez mais em minha vida. Seja cheio, Senhor, do teu Espírito Santo para fazer a tua vontade em minha vida. A tua vontade, não a minha, Senhor, a tua vontade. Porque a tua vontade é santa, a tua vontade é justa. A tua vontade, Senhor, vai me dar o céu. A tua vontade, Senhor, vai me dar salvação eterna junto a ti, na glória eterna. Assim seja, amém. Nós podemos nos perguntar, onde está a vontade de Deus? Como vou saber a vontade de Deus? O primeiro passo é orar. A oração constante. Deus vai suscitar no nosso coração a vontade dele. Mas também o estudo, ou seja, conhecer a sua fé. A vontade de Deus está na igreja. A vontade de Deus está na igreja católica apostólica romana. Na nossa igreja, a vontade de Deus está na Sagrada Escritura, na Bíblia, no Evangelho. A vontade de Deus está no catecismo, está na Sagrada Tradição, está no Magistério. É só conhecer a nossa fé, é só estudar, pesquisar, ler e conhecer a vontade de Deus em nossa vida. Mas a maneira mais ordinária, mais comum é orando, se colocando na presença de Deus e orando todo santo dia.
Vamos meditar o Santo Evangelho agora. Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 36. Vamos começar com Mateus 14, 23. Depois de despedir as multidões, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava lá, sozinho orando. Olha, Jesus é Deus. Jesus é perfeito, imaculado, sem mancha de pecado. Jesus nunca pecou. É perfeito. E mesmo assim, mas quando estava aqui na carne, encarnado aqui, na nossa carne, sendo tentado, que nós não somos todo dia, ele sentia a necessidade constante de orar ao Pai todo santo dia. Orava ao Pai constantemente. Jesus nos diz, ele próprio nos sentia a necessidade constante de orar ao Pai. Imagina nós. Jesus se colocava para orar sozinho se colocar na presença do Pai, diante do Pai, sozinho. Nós temos que também orar sozinhos, todo santo dia. Reservar um momento para só eu e Deus, só você e Deus. Temos que orar a sós. Intimidade com Deus, assim se cria intimidade com Deus. Na oração a sós. Antes de subir ao monte para orar, Jesus pediu que os apóstolos entrassem na barca e fossem para outra margem. Os apóstolos obedeceram. Porém, alta madrugada, no versículo 24, a barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Quantas vezes nós somos essa barca? A vida é o mar. Os problemas, as preocupações, as agitações, as angústias, as tristezas, os medos, são essas ondas que batem contra nós, contra a nossa barca, contra a nossa vida. Quantas vezes não sentimos que o vento está contrário contra nós? Nós, cristãos, vamos na direção contrária do mundo. O mundo vai para um lado, nós vamos para o outro. Nós vamos na direção contrária. Nós nadamos contra a corrente todo santo dia. Isso é uma característica peculiar de nós cristãos. Nadamos contra a corrente. Com tudo que o mundo diz para nós, a gente não. Nós somos de Cristo, nós somos de Jesus. Por isso, nós não fazemos isso. Não fazemos aquilo, porque nós somos de Deus. Nós somos de Jesus Cristo. Isso é o vento contrário do mundo. Nos versículos 25 e 26 nos fala: pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, o próprio Deus, vindo na direção deles para salvar eles, libertar eles daquela angústia, daquele medo que eles não conseguiram enxergar, acharam que foi um fantasma. E o medo faz isso com a gente, o medo nos cega. O medo nos cega para ver as maravilhas que Deus faz na nossa vida. O medo nos cega para ver a libertação de Deus na nossa vida, os livramentos que Deus nos dá todo santo dia. O medo não faz a gente, o medo faz a gente perder a visão espiritual, a visão de como Deus nos salva todo dia, de nós mesmos, de nossos pecados, nossas maquinações. Deus nos salva todo dia. Mas muitas vezes o medo não deixa a gente enxergar isso. Versículo 27, Jesus disse. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhas medo. E hoje, Jesus nos disse isso, Jesus nos fala isso. Não tenhamos medo, porque Deus está conosco. Jesus está contigo. Não tenha medo, está comigo. Não tenha medo. Não tenha medo de nada. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Que vento, que onda vai nos abater? Não tenhas medo, pois Jesus está contigo. Jesus está comigo, Jesus está conosco. Que vento, que onda, que dor, que angústia, que preocupação, que medo, que tristeza, que sofrimento. O que pode nos separar do amor de Deus? Nada, nem ninguém pode nos separar do amor de Deus, que é nosso, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Para finalizar agora,
Versículo 28 ao 33. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, mande-me ir a teu encontro, caminhando sobre a água. Jesus lhe respondeu: Vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! E Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Ou seja, Pedro teve muita fé, porque Pedro estava com medo. Era de madrugada, de noite, o mar agitado, mas Pedro confiou, porque ele sabia quem estava na água, ele sabia quem estava lá do lado dele, ele sabia que Jesus estava com ele. Então ele confiou, ele desceu, ele andou sobre as águas, saiu da barca e andou sobre as águas. Então Pedro teve muita fé mesmo. Fé que eu, você, talvez não teríamos. Provavelmente não. Pedro teve muita fé. Mas, e por que ele teve fé? Porque ele estava olhando para Jesus, estava com os olhos fixos em Jesus, os olhos fixos em Deus. Quando a gente está com os olhos fixos em Deus, nada é impossível para nós. Então Pedro foi e andou sobre as águas, 1,5 m, 1 metro por aí. Mas no momento que bateu o vento e ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Começou a afundar. Afundou na água, no mar, no mundo, nos problemas, nos pecados, nos vícios, na tribulação, na angústia, na dor, no sofrimento. Começou a afundar quando tirou os olhos de Jesus. E esse é o segredo. Esse é o segredo. Não tirar os olhos de Jesus. Não tirar os olhos de Jesus. Não tirar os olhos de Jesus. Porque no momento que a gente tira os olhos de Jesus, a gente começa a afundar. Quando a gente tira os olhos de Jesus, começa a olhar para a nossa vida, para a nossa tristeza, para a nossa angústia, para a nossa dor, para o nosso sofrimento, para seja lá o que for que estivermos passando, a gente começa a afundar, começa a desesperar, começa a afundar que nem Pedro afundou. Por mais fé que a gente tinha antes, que nem Pedro tinha, a gente começa a afundar. Por isso, não devemos tirar os olhos de Jesus. Não devemos tirar os olhos do crucificado, de Jesus crucificado. Porque isso é uma maneira de lembrarmos tudo que ele sofreu por nós. Tudo que Jesus sofreu por nós. Quando a gente olha para Jesus crucificado, a gente lembra, a gente vê tudo que ele sofreu por nós. Nada que a gente sofre nessa vida, tudo fica leve. Fica leve. Até fácil. Todo sofrimento, toda angústia, toda dor, todo medo, nada se compara ao que Jesus sofreu por nós. Então é isso. Não tirar os olhos de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.